carnaval finalmente acabou. E eu, como estudante de história, como foi assistir os desfiles, que foi com certeza um dos mais históricos que houveram até agora, tendo ao menos 6 escolas baseando todo o seu enredo em livros. Fala, Niquinha! Fala, Niquinha! Niquinha vai me ajudar. Primeiro que eu gostei muito que as mulheres estão vindo muito mais cobertas agora, as musas, as rainhas, elas estão com bem mais fantasia. Houveram escolas das mulheres virem com macacões, assim, cobrindo o braço todo, as pernas inteiras, enfim. E isso me agradou muito. O carnaval é uma celebração do corpo feminino. Querendo ou não, o carnaval é uma das maiores exaltações do feminino que a gente tem. A rainha da bateria é o principal símbolo. Para mim, sempre foi a parte mais interessante, foi ver as musas, as passistas, as baianas. Então a gente tem essa presença intensa no carnaval. E como eram as fantasias femininas? Tapando apenas o necessário para poder pisar na avenida. E qual a magia disso? Qual a beleza? E daí tu tinha uma moça com uma roupa de strass muito bonita, com um esplendor bonito, e dizia ali que ela estava fantasiada de tal coisa. E, na verdade, a que estava de flor, de abelha, de dinossauro ou de rainha, todas tinham a mesma roupa. Então, assim, além do empoderamento, além da diferenciação do corpo feminino e de todas essas coisas, o que mais acarreta elas estarem vindo com mais roupa? Maior destaque para a mulher, porque aí tu não necessariamente vai estar olhando para as tetas babando nojento asqueroso. Tu vai estar olhando para a fantasia. Ou seja, elas tornam um componente da escola, elas tornam um componente do enredo, da trama que está sendo contada. Ou seja, ela deixa de ser apenas um objeto de prazer que está desfilando ali para os homens asquerosos. Tem mulher asquerosa também, né? Mas geralmente é homem. E vira um componente da escola. E isso eu achei muito legal. E isso me agradou muito, fiquei muito contente e também não foi falado, então foi uma progressão natural do mundo, deu a entender. Todas as escolas esse ano vieram muito fortes, então foi muito complicado assistir, porque todas tu ficava assim, nossa, como essa escola tá bonita, como essa escola tá diferente, que tema diferente que essa escola trouxe. Quando a Porta da Pedra, que vai ser a primeira que a gente vai falar, se apresentou, até acreditei que existia a possibilidade da Porta da Pedra não cair, mas depois vendo as outras escolas ficou claro que não. Tanto que esse ano a campeã Viradouro gabaritou o carnaval tirando a nota máxima, 270, ou seja, tirando 30 pontos em todas as categorias avaliadas. Isso para mim foi chocante, foi incrível, mas ainda assim as outras foram muito próximas, como sempre é. Até esse ano não foi tão próximo, mas para a Viradouro ter tirado a nota máxima. Ainda assim, a segunda colocada foi por 5 décimos, e da quarta colocada para a nona colocada, muito perto das notas, tanto que estava sempre oscilando durante a apuração. Quem estava em nono passava para quarto em 2 notas, era o tempo todo assim. Sobre a apuração, não gostei da apuração desse ano, eu acho que os jurados estavam muito chatos, e muita escola perdeu muito décimo por coisas que pareciam um pouco imaginárias, e foi interessante esse ano também que eu só assisti a apuração, então talvez tenha me passado. Nenhum jurado era negro. E os jurados do carnaval, eles são da Academia Belas Artes, fundada lá pelo Dom Pedro II, quando a corte veio para cá, em 1880, quando a colônia se tornou a sede do Império Português. Bom, essa Academia Belas Artes é que é avaliador do carnaval, que só aí já é uma grande discussão. Contudo, por que não tem nenhum negro na Academia de Belas Artes, nem na especialização que te torna capacitado para julgar a bateria de uma escola de samba? A transmissão da Globo foi um ótimo ponto que aconteceu esse ano. Estava muito mais bem organizada. A câmera realmente mostrava a comissão de frente inteira, a apresentação do mestre-sala e porta-bandeira, mostrava todos os carros, mostrou todas as alas. Quando deu problema no carro da mocidade, que na dispersão eles precisam fazer uma curva, e para fazer essa curva tem que soltar os carros são conectados, esqueci a palavra, e tem que desconectar e fazer um por vez, não soltou. E os bombeiros tiveram que ir ali cortar. E nos outros anos, quando dava problema, era 20 minutos os repórteres ali em volta, e a escola que tava passando ali, e o ano inteiro de esforço daquelas pessoas, foda-se, porque deu um problema. E esse problema não deu mais nenhum carro. Eles com certeza sabiam o que estava fazendo, aconteceu algo ali naquele específico momento. Enfim, os bombeiros vieram, cortaram. A única coisa que foi mostrada pela Globo foi uma câmera lenta, igual aqueles close-ups que dá das passistas, das alas, do pessoal sorrindo e cantando. Uma câmera lenta da pessoa que estava cortando o carro e depois retomou para a escola.
E final do assunto só foi comentado de novo, porque, é claro, como o Abre Alas trancou lá no final, a escola inteira teve que ficar parada, então no final a Mocidade teve que correr. Mocidade não estourou o tempo, mas teve problema na evolução, claro que teve. Mas até que tomou bem menos desconto do que eu tava esperando. Mocidade tomou uns descontos gigantescos, umas coisas que eu não entendi. Até porque eu gosto de assistir carnaval, mas eu não sou capacitada em forma alguma de julgar. Só que em problemas que nem nas fantasias, que eu mesma via que tava caindo as fantasias, até da própria rainha, ela onde estava samando, cair os pedaços da fantasia. E da evolução, que claramente deu problema. Isso foi um dos menores descontos que a Mocidade tomou. A transmissão só teve um erro que eu vi, assim, de transmissão, é que o casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira, que eu não lembro nem da escola, porque não foi mostrado, acredito que seja o Davi e Isabel. Errou! Não foi mostrado. Não foi mostrada a apresentação, foi mostrado, tipo, 30 segundos. Era um casal que era de arco-íris, a saia dela, e a ideia era quando ela rodasse, fizesse aquele negócio das cores. Ou seja, não foi nem mostrado o efeito que eles queriam criar. Esse foi um dos únicos defeitos que eu vi. Eu acredito agora que as escolas estejam sendo mais instruídas para passar as informações para a Globo, porque os comentaristas estão vindo muito mais preparados. E os comentaristas do Carnaval, há anos, eles são preparados, eles sabem da pesquisa, eles sabem de detalhes, eles veem as aulas e falam. Só que agora eles conseguiram encarreirar muito bem, explicar direitinho o que estava acontecendo no desfile, e isso foi um bônus gigantesco, porque é um pouco abstrato tu só bater o olho na escola e saber a história que tá sendo contada. Eu adoro a escolha da Pablo Escobar, do moço do esporte. Eu acho ele excelente lá, o que é minha... parece que ele foi escolhido aleatório, mas ele é um dos melhores pra mim. O Newton Cunha, que eu não gostava, eu acho que ele foi instruído a ser um pouco menos chato. Então, assim, as coisas que eu não gostava cortaram um pouco, ele dava muita opinião pessoal, assim, e a opinião pessoal das pessoas não necessariamente agrada, cortaram isso um pouco, e agora ele fala da expertise dele, e ele é uma pessoa muito especializada, então ficou muito legal. E a moça, que eu não vi o nome em momento algum, então não me lembro, nova, ela é muito boa, deu pra ver que ela se informou demais, e o pretinho... não sei o nome de nenhum, na verdade, né? E o moço que ele fala sobre a bateria, ele também é um comentarista muito legal, porque ele explica umas coisas que a gente... eu que não tenho noção nenhuma de música, fico assim, tá, mas por que todo mundo tá adorando esse? Ainda tinha um moço novo, que ele era meio coadjuvante ali, ele não era desses principais não, que ele era muito legal, quando ele entrevistava era muito bom. Os carros estão muito menores, então a gente não fica nervoso que vai estragar. Os carros estão menores, as comissões de frente vieram bem menores os elementos cenográficos. Os carros, então, quando a gente olha, a gente não pensa, esse trambolho não vai manobrar. A gente pensa, essa coisa vai sair, vai ficar tudo certo. Tanto que carro nenhum quebrou, nenhum carro trancou na avenida, que era muito comum um carro trancar na avenida, e por isso a escola estourar o tempo. Os carros que estragaram lá na hora de fazer a curva porque aconteceu algum BO, mas não por eles serem grandes demais e a estrutura do carro não fazer a curva, como já aconteceu de um carro vir tão grande que não conseguiu entrar no sambódromo. E eles notaram que era desnecessário isso. O lance das luzes foi legal, mas pra mim tá sendo usado com muito excessivo, tá mantendo muito tempo apagado e não tá valorizando tanto quanto deveria, principalmente as comissões de frentes, então acredito que seja que nem como qualquer tecnologia que quando surge o pessoal fica meio encantado. Nenhuma escola estourou o tempo e olha, a Mocidade não ter estourado o tempo foi um milagre de Deus, porque foi 1 hora de desfile, 50 minutos, a escola tava inteirinha ainda no sambódromo. Não sei como eles não estouraram. Resumindo, tiraram o carro, ficou tudo certo. A Paraíso do Tuiuti também deu problema no penúltimo carro deles. Ele meio que trancou, não andava, mas eles conseguiram colocar o carro para a saída do carro trancado e o último carro saiu pela saída das alas e como era o último ficou tudo certo, acabou. A Tuiuti também não estourou. Nenhuma tomou desconto. A Viradouro, a princípio, colocou mais de 15 componentes na comissão de frente que não pode. E isso foi feito recurso por 4 escolas de sambas que foram aceitos, contudo, mesmo com o desconto dessa penalidade, a Viradouro ainda seria campeã, porque ela tirou a nota máxima e a outra estava 5 décimos atrás, se eu não estou enganado. Porto da Pedra caiu, o que me cortou muito o coração, porque foi um dos meus desfiles preferidos, foi o da Porto da Pedra. Então, por isso, eu não vou falar de um ponto de vista de quem está estudando história, que fique claro que a ideia não é o falar aprofundado do tema, se a pesquisa da escola estava correta ou não, até porque eu não domino esses temas. Eu, de verdade, não domino nenhum tema aprofundado o suficiente para julgar que está certo ou não.
com exceção do egípcio, que esse eu estudo faz bastante tempo. Então a ideia não é falar se está correto ou não os fatos que a escola apresentou, mas se a lógica e história que eles apresentaram na avenida faz sentido o suficiente. E onde que mora isso? Mora no enredo. Vamos ler a definição do que é os critérios do enredo, né? Primeira providência tomada por uma escola de samba para preparar o desfile é a escolha do enredo, que é o tema que eles vão trazer para a avenida. A partir da ideia é definido como a história a ser contada na passarela do samba, com começo, meio e fim. Os julgadores analisam de acordo com 2 subquisitos: a concepção, a ideia do tema apresentado, e a realização, ou seja, se a escola conseguiu contar a história de forma interessante, original e bem encadeada. Antes de entrar na Sapucaí, toda a escola entrega o roteiro do desfile para os jurados com a justificativa de cada ala e alegoria. Se algo estiver em desacordo com a prévia, os juízes podem penalizar a escola, como já ocorreu em casos de carros que quebraram na concentração antes do desfile não entrar. A Porto da Pedra trouxe o Lunário Perpétuo, a profética do saber popular. E o enredo deles não foi gostado, não. Um jurado deu 9.7, se eu não estou enganada. Não agradou o enredo deles. E, a princípio, eu fiquei muito chateada com isso. Porque, pra mim, a Porto da Pedra foi uma das que mais bem traduziu o que eles queriam trazer pra avenida com o tema deles. O Lunário Perpétuo foi um almanaque da Idade Média, de 1594, que surge com o título. Eu vou ler o título inteiro, é hilário. Lunario Perpetuo, en cual contiene los leyes y conjunciones perpetuas de la luna, declarando si serán de tarde o de mañana, con la prognosticación natural y general de los tiempos, y de los efectos e inclinaciones naturales que causan los signos y planetas en los que nacen debajo de sus dominios. Finalmente contiene algunas lecciones de medicina, navegación y agricultura, sin otras cosas de consideración y provecho, con un regimento de sanidade a la postre. Desculpa pelo meu espanhol, já é ruim o moderno, que dirá o antigo. Por que eu quis ler o título do livro, mesmo sendo horrível? As informações que ele traz. Contém assuntos sobre a Lua e seus efeitos nos signos e planetas do seu domínio. Além disso, medicina, navegação, agricultura e outras coisas. E quando a gente fala de almanaque agora, a gente pensa dentro da lógica que a gente tem, dentro da lógica de organização do Enem, por exemplo, de ciências naturais, ciências humanas, ciências naturais, de matemática, língua portuguesa, enfim. Essas separações que a gente está acostumado com tudo, isso não é uma lógica muito antiga, não. E o que esse almanaque trazia? Todas as informações do mundo. Além disso, trazia crendice, trazia magia, trazia misticismo, e isso foi traduzido pela comissão de frente, que eu adorei a comissão de frente. Mas é claro, a gente bate o olho numa escola que subiu do grupo ouro e bate o olho numa escola que já é tradicional, no grupo especial, e a gente nota a diferença. É muito difícil que uma que subiu se mantenha no grupo especial, porque o grupo especial tem muito mais dinheiro que as outras, enfim. Eles trouxeram um lance que eu adorei, que era uma magia, que é um ventilador que gira, ele gira com uma luzinha. E daí tinha no carro abrir alas, daí o velho ficava fazendo uma luzinha assim na mão. A Porto da Pedra me trouxe a minha fantasia de musa preferida, que era a Abelha Rainha. Essa moça aqui, que eu achei umas fantasias mais bonitas que eu já vi no carnaval. E volta aquele ponto que eu falei das moças estarem vindo bem mais cobertas do que elas vinham antigamente. E essa moça claramente é uma abelha, estava na frente de um carro lindo, inclusive. E por que pra mim a Porto da Pedra foi uma das que melhor contou o que elas queriam? Eles não queriam falar sobre o Lunário Perpétuo. Primeiro, que ia ficar aleatório, porque fala de muitos temas. Segundo, que ninguém nunca ouviu falar. Terceiro, não tem a ver com a realidade brasileira lá da Europa, da Idade Média. Por que eles trariam isso? Eles trouxeram por quê? Porque foi o livro mais vendido do Nordeste por 2 séculos inteiros. E ele foi trazido para o Brasil num momento que era muito importante para o povo dali. E ele foi completamente absorvido pelaquela região. E foi modificado pelos conhecimentos que os brasileiros do período tinham. Ou seja, dos conhecimentos indígenas, que ainda eram muito mais conhecidos do que agora, dos conhecimentos dos africanos que foram trazidos para lá, foi virando uma mistura que se traduziu na cultura brasileira em determinado ponto. E eles conseguiram trazer isso de forma perfeita.
A gente tem, deixa eu ler direitinho aqui pra gente. No setor 1 deles, a Gênese do Saber Popular Brasileiro, logo que a criação desse é a mistura disso com o que se tem no Brasil, então a mistura com o saber indígena africano com o europeu, com o povo do Nordeste, que era um outro povo ainda, né? O segundo setor da escola, o presságio dos astros, que é dos signos, assim, mais da mitologia que trazia nesse símbolo, que foi traduzido por uma pessoa muito importante que nasceu no Nordeste, Manuel Caboclo da Silva, que ficou conhecido como o interpretador disso, então ele era meio profético. Então, nesse setor, a gente tem basicamente os atendimentos dele, tem os casais que iam lá, tem parteira, tem coisas assim. Aí o próximo, a cura do corpo e da alma, porque tinha muitos ensinamentos de cura, de flores, além do conhecimento medicinal antigo de ervas e coisas assim, misturado com a crendices, as parteiras, as benzedeiras, enfim. Aí o próximo setor, Armorial dos Folguedos Populares. A Armorial foi um movimento criado pelo Ariano Suassuna, e isso aqui envolve peças que foram criadas baseado nesse conhecimento, ou seja, agora já é 100% dominado pelo Brasil e fica muito claro no setor da escola, fica claro visualmente, porque o Ariano Suassuna até apareceu o Auto Compadecida num dos casos, não tenho certeza se é nesse setor, mas acredito que sim, tinha uma identidade visual muito interessante na obra dele e ele criou, proposital ou sem querer, essa identidade visual da arte brasileira e ficou claro na escola, ficou claro toda a transição que eles estavam mostrando. E o próximo setor, o lunar perpétuo de um brincante. E daí aqui tem a explicação da escola, tantos séculos e saberes reunidos por um pequeno livreto que se tornaram uma imensidão de tantas histórias entrecruzadas para se contar e também se cantar e dançar. Acredite só, essa profética do saber popular encontra um brincante que foi capaz de inventar seu próprio lunário perpétuo. Tudo isso fica muito claro no desfile da escola. Eu li a ficha técnica, que é a mesma que os júris recebem também, e em momento algum eu fiquei surpresa. Não ficou assim, era isso que eles estavam tentando falar, e para mim se traduziu em perfeição. Eu acredito que, porque tudo que eu falei aqui é o que pontuaria bem no enredo. Eles não tenham pontuado bem porque eu achei o texto meio que mal escrito, o texto de introdução do enredo mesmo, não das explicações das aulas que eu tô falando. O texto do enredo eu achei mal escrito, não entendi. Achei que eles viajaram muito. Achei que eles tentaram trazer temas que a escola não falou sobre, que foi sobre racismo e LGBT, por exemplo, que não foi abordado. Eu acho que eles tentaram deixar o tema mais importante do que ele era. Só que o tema por si só ele já era importante e não houve essa necessidade. Eu tenho a impressão que foi aí que a escola tomou desconto, porque para mim foi a mais fácil de entender o que eles estavam falando com o que eles estavam apresentando. Para mim era muito claro, essa aula fala isso. Óbvio, essa aula fala isso. Eu bati o olho e olhei. Talvez esteja nessa simplicidade. Só que eu não acho que foi um desfile simples. Eu acho que foi um desfile extremamente bem contado. A Porto da Pedra, Vila Isabel, o Paraíso do Tuiuti e a Viradouro, para mim, ficou claro o que eles estavam contando e todas elas eram de história. Talvez por isso que para mim tenha ficado claro. Vamos para a próxima. Beija-Flor de Nilópolis. A Beija-Flor trouxe para a Avenida um tema que na teoria era muito legal, que era um delírio de carnaval na Maceió de Rasgonguila. Para a história, quem foi Rasgonguila? Ninguém. E eu adoro esse tipo de história que o enfoque é uma pessoa que não é relevante. Porque assim, antigamente na história clássica que se diz, só eram relevantes grandes líderes políticos, pessoas que fizeram grandes mudanças, grandes revoluções. Então assim, Dom Pedro, Tiradentes, agora o Carlinhos da Esquina, não. Mesmo que o Carlinhos da Esquina tenha tido uma vida muito legal. Isso mudou quando vamos ver se eu acerto o ano, 1972... 1985. Isso mudou com a publicação do livro Queijo e os Vermes, de 1985, que inaugurou a área da microhistória. A microhistória é pegar microcoisas. Esse livro avaliou a vida de uma pessoa, o Menóquio, que foi morta pela Inquisição. Essa pessoa foi relevante o suficiente para ser morta pela Inquisição, mas não é relevante o suficiente para estar na escola. Só que, por acaso, essa pessoa virou um livro inteiro e essa pessoa virou uma área inteira, ou seja, todas as pessoas são relevantes até que alguém decida que sim. Ou seja, todo ser humano é histórico. E isso da Beija-Flor trazer uma pessoa que foi relevante naquele período, naquele contexto, enquanto ele estava vivo, foi muito legal.
E assim, do contrário do que aconteceu com o Porto da Pedra, quando eu li o enredo da Beija-Flor, fiquei, nossa, lindo, adorei, que incrível, que ideia genial. Contudo, eu detestei o desfile da Beija-Flor, foi o que eu menos gostei. E assim, eu sempre assisti a Mangueira, a Portela e a Beija-Flor em todos os carnavais, porque eu torcia pra Mangueira, minha mãe pra Portela e minha irmã pra Beija-Flor, então eu sempre assisto. Ou seja, a tendência é que se conheça melhor o perfil da escola. E a Beija-Flor é uma escola muito técnica, que tem um nível muito alto, que sempre desempenha muito bem. Então eu fui com grande expectativa pro desfile da Beija-Flor. E não entendi nada do início ao fim, achei completamente aleatório. No final. E assim, a impressão que dava, falando só do desfile, sem nada das leituras que eu fiz, é que eles tinham reaproveitado ideia antiga, reaproveitado o desfile dos outros anos, juntado aleatório, feito uma pesquisa mal feita, não tinha uma ideia coesa do que eles estavam fazendo e homenageando uma pessoa que não ficou claro. Foi isso que eu tirei do desfile da Beija-Flor. O que era a ideia deles? Eu vou ler isso aqui que eu acho que foi o que melhor explicou dentro de todo o lance do enredo lá. O tema: a jornada de Benedito dos Santos, menino pobre e engraxate, conhecido pelo apelido de Gonguila e folião inveterado. Era por si só algo extraordinário e fascinante. Que figura incrível este homem que inventou um parentesco com o imperador da Etiópia. Acrescentou Ras ao apelido de infância e brilhou nos carnavais de rua de Maceió nos anos 1920 e 1930. Se fosse vivo, Gonguila seria influencer, tamanha a importância dele para a cultura e sociedade local da época, a ponto de ser paparicado pela elite política em tempos de eleição. Ou seja, foi uma pessoa relevante. Mesmo que a gente nunca tenha ouvido falar, naquele período, enquanto ele estava vivo, ele foi muito relevante. Então, assim, o plano parecia ser contar a história de vida dessa pessoa, ou menos contar o auge dessa pessoa, tá? Mas aí, enquanto eu li o enredo, a ideia era contar a história dele, contar a história desse imperador da Etiópia, contar dos quilombolas do Palmares, que ele seria descendente, dos antigos carnavais de Maceió e da Beija-Flor. Quando lê o enredo, eles quase conseguem relacionar, mas mesmo no enredo ainda fica um pouquinho desconexo, parece que faltou. Quando a gente tá fazendo escrita científica, tu tá ali caducando e tem a pessoa que corta o teu embalo. E daí tu teve 10 objetivos e a pessoa vem e fala, não, tu só pode ter 3, tu não vai conseguir fazer isso. E dá a impressão que faltou essa pessoa que dissesse pra eles, não tem como vocês abarcarem isso num desfile de 1 hora. Até porque, mesmo que as escolas não tenham que se diminuir porque tem gente que não entende o que eles estão falando, ainda é um dos maiores palcos do mundo. Ou seja, vem gente do mundo todo. Então, de certa forma, tem que ser acessível. Tu tem que organizar um pouco a linguagem do que tu tá falando. Parecia que tava no aleatório. E quando lê o texto do enredo deles, é um texto muito complicado. E aí, na avenida, chegava a ser tosco. Pra mim, né, gente? Eu tô falando pra mim. Chegava a ser tosco de tão superficial que era por eles estarem falando de tanta coisa ao mesmo tempo. Mas é claro, olha só isso aqui que tá lá no texto deles. Isso, minhas amigas e meus amigos, essa mistura. Por que eles poderiam trazer tanto tema de uma vez? É algo que só é possível no carnaval. Uma festa na qual o tempo não corre em linha reta e o espaço se adapta aos desejos e delírios de cada folião. Tu pode trazer qualquer tema, qualquer viagem do mundo e a gente entra, com certeza concordo. É na folia que o nilopolitano, e por que não o etíope e alagoano, pode ser quem quiser. E se Gonguila já o tinha sangue de Zumbi e de Dandara, por que não poderia também ser descendente de Selassie, Salomão e Sabá? A ideia é ótima, mas não foi traduzido. E assim, enquanto traz tanta coisa ao mesmo tempo, tinha ala até do Egito. Se perde a mensagem que tu quer passar. Acabou que no fim passou o desfile e eu não entendi de quem é que eles estavam falando. Se era eu não sabia nem que não era uma pessoa famosa. Eu achei que era alguém famoso que eles estavam homenageando, não era. Não entendi porque tinha tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. O último carro era de Netuno. Gente, são pelo menos 20 etnias que são abordadas em menos de 30 alas. 20 etnias. Ficou... Não foi possível entrar na viagem que eles queriam contar, porque tinha tanta coisa histórica acontecendo, que não dava pra entender. E parecia que a ideia era ser técnico, histórico. Aí não dava pra entrar na viagem, e aí ficava absurdo.
Porque não era nem uma viagem e nem era técnico também. Aí não sei, não gostei. Achei que todos os setores estavam desconexos entre si. Vamos ler setor por setor. Tá, o quilombo do menino Benedito, porque ele acreditava ser descendente quilombola e todos os negros seriam também. A chance é altíssima que ele fosse, assim como muitos negros do Brasil. Só que aí, nesse mesmo setor, trazia lá da história antiga do Brasil, ia desde dos indígenas que habitavam Maceió, tá? Isso seria na pré-história do Brasil. Então estaria 300 anos pelo menos atrás do menino, né? Tá, beleza. Meu destino é ser brincante, aí agora eu homenageia os blocos que ele participou, que faz todo sentido a vida dele, né? O outro setor, quando encontra a corte africana, e daí várias cortes africanas, porque todos eles teriam ido na coroação do Haas. Aí o setor é Ela Maravilha e Soberana. Ah, sim, que foi um setor dedicado a Beija-Flor. Então tinham várias fantasias homenageando outros desfiles. E quando eu disse que parecia remendado e o resgatado de outro desfile, não era disso que eu estava me referindo, até porque eu nem sabia disso até eu ir ler sobre Ala Ala. Parecia que tinha sido remendado vários desfiles por ser cada aula uma coisa, e não dava para entender a relação entre as alas. Então isso era uma homenagem à própria Beija-Flor, porque dentro da Beija-Flor ele teria se encontrado e assim diz que por ele se acreditar rei, toda pessoa de Nilópolis também poderia ser rei, e todos os negros poderiam ser reis se acreditassem. Aqui a mensagem é linda, mas não deu para entender. E o quinto setor mesmo, lendo, eu não entendi, porque eu fui resumir aqui para vocês e não entendi. E o sexto setor tem Pachuçara no Mar de Mirandela, que é quando eles coroam. Ele não foi coroado como rei de nada na vida real, né, gente? Mas a Beija-Flor coroa ele como rei do carnaval. Num último carro alegórico, oxe, tem Netuno. E tem Netuno, gente, porque foi na praia de Maceió, numa das praias de Maceió, que ele entrou nessa viagem. Daí ele seria rei, ele viu a corte da Etiópia saindo e a corte de Nilópolis saindo para coroar ele. Então logo eles coroam com o tema de mar. Só que entra até Netuno. A quantidade de assunto que eles trouxeram tudo de uma vez. Uma coisa que eles deixaram de fora é que a Etiópia foi um império inconquistável, não foi conquistado por europeu nenhum até o século XX. Ficou conhecido na África como o povo inconquistável. Enquanto todos os outros impérios caíram para os europeus, a Etiópia continuou de pé. E isso ficou completamente fora do desfile. E pela escrita dos carnavalescos, parecia que a ideia era ser político. E era enaltecer a negritude. E como é que tu deixa isso de fora? Não sei. A pesquisa que eu disse, porque enquanto parece que eles fizeram tudo no aleatório, que fizeram tudo mal feito, foram 21 livros que eles estudaram para fazer esse desfile. Eles encontraram a família dos filhos de Gonguila e entrevistaram. Eles foram em Maceió e ficaram semanas lá zanzando e estudando os blocos. E dá a impressão que não ficou bem feito. Por quê? Porque tinha muito tema acontecendo ao mesmo tempo. Porque é 1 hora. Se eles tivessem as 12 horas para contar essa história que eles se propuseram, eu acho que eles teriam conseguido fazer um desfile melhor. Só que é 1h10 de desfile e não teve como abordar todas essas coisas que eles abordaram, na minha opinião, porque esse é meu canal, a opinião é minha, enfim. Mas dentro dos documentos deles, tinha escrito uma coisa linda, 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 que eu vou ler aqui para vocês, que eu acho que define o que é carnaval. Abaixa teu escudo, guerreiro quilombola, repousa tua flecha, bravo caeté de linhagem tupi, que hoje dançaremos com os espíritos dos nossos ancestrais, em pagelanças caboclas, crenças do catolicismo populares e rituais da Mãe África. É dia de fazer nossos cantos e tambores ressoarem pela eternidade. Assim, sob a proteção de gameleiras e juremas, aqueles que resistiram ao açoite e não dobraram os joelhos, deram origem a um povo que brinca sem perder a fé nas suas raízes. Vamos para a próxima. Vamos falar agora da Salgueiro, que trouxe o tema Utucara, que é uma palavra em Yanomami, que é o povo que eles quiseram honrar com esse desfile. Não tem uma tradução exata, é mais uma coisa, Utucara. A ideia é assim: Omama, que é o deus criador, recriou a floresta, pois a que havia antes era frágil, virava outra sem parar, até que o céu desabou sobre ela. Por isso, Omama criou uma nova floresta,
mais sólida, cujo nome é Utukara. Esse desfile é muito baseado no livro do xamã Davi Kopenawa, A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, que ele conta um pouco da mitologia que tem a ver com esse céu que caiu e deu origem a essa segunda floresta Utukara, que é a que a gente está agora. A Salgueiro, para mim, sempre tem o mesmo problema. Ela já abordou várias vezes a negritude no Sambódromo. É uma escola que traz muita ênfase em política, é a Salgueiro. E, para mim, eles sempre rateiam, porque, assim, existe agora nos estudos da área da história uma substituição do termo escravo por escravizado. Por quê? Escravo é uma pessoa que aceita a condição que está e está em paz com isso. E escravizado é uma pessoa que está vivendo a sua vida e foi colocado em situação de escravidão. É comum nas comissões de frente, da minha memória, tá, gente? Mas eu sei que é. Ou nos carros, em aula coreografada, que vêm homens negros, todo lanhado, machucado, ensanguentado, acorrentados, tá? Ok. E seja isso. O desfile seja mostrar o sofrimento, que seja um desfile agressivo para o olho, que não seja bonito, que tu não se sente confortável olhando. E o que isso ensinou do povo? Não sei o nome, não sei de onde veio, não sei onde morava, não sei o que fez no Brasil, não sei o que fez na África, não sei quem são seus descendentes, não sei nada. O que eu sei? Eu sei que uma pessoa branca veio e colocou essa pessoa na situação que ela está. Ou seja, eu não contei a história do negro, eu contei a história do branco. Aquilo ali não resume o que é a África, aquilo ali não resume o que é a presença negra no Brasil, e a Salgueiro sempre dá esse enfoque errado, E aí, gente, além disso, tem uma outra problemática que tá bem no inconsciente do brasileiro, mas que é muito presente, existe muito, que é a sexualização da escravidão e da pessoa preta, que ainda é colocar em objeto sexual como ainda é, sempre foi, ainda é. E aí, assim, quando coloca uma pessoa negra bonita, musculosa, ensanguentada e acorrentada nos maiores palcos do mundo, passa uma mensagem ruim e, assim, remete muito àquela mensagem da mulata, do negão. Na região de vocês eu não sei, mas na minha tem mais de um motel chamado Senzala. E não dá pra ter um motel chamado Holocausto, né? Então essa duas problemáticas. Não me contou nada sobre o povo e ainda reforçou a sexualização da pessoa preta, que com certeza não é o que eles estavam tentando fazer. Contudo, o que eles fizeram nesse tema? Eles foram lá nos Yanomami. Falaram que quer contar a tua história e eles queremos. E aí que eles basearam todo o desfile no povo, pelo povo, e principalmente para esse livro, A Queda do Céu. Eles cravaram o desfile. Para mim, eles me ganharam com isso. Quando o Carnavalesco apareceu, ele vindo fazer o resumo e ele disse que eles não queriam contar o Yanomami pela catástrofe branca, eu fiquei assim, é isso. E aqui eu até anotei aqui pra gente estar lá nos documentos da escola, né? O respeito só pode nascer da admiração e não da pena, afinal o genocídio visto hoje mostra mais quem são os Napê, não indígenas, do que sobre os Yanomami. Isso quem disse foi o Davi Kopenawa. Quando a gente vê aquelas imagens começaram a circular no fim do governo Bolsonaro, quando parou de ser abafado, dos Yanomamis naquela epidemia que eles estavam, dos problemas de mineração, quando a gente vê as crianças deformadas de tão doentes, a única coisa que a gente sente é pena, é que nem olhar para um cachorrinho de rua e dar ração para ele e ficar, eu sou um bom samaritano. Tu não realmente tá ligando para aquele povo, porque tu não tá se conectando a nível de igual com aquele povo. É o mesmo esquema dos Médicos Sem Fronteiras. Ao invés de fazer bem na própria comunidade, vai lá na África. Por que tu vai lá na África se tem problema aqui do teu lado? O que tu tá querendo ganhar com isso? Muita gente faz isso de forma inconsciente, enfim. Não é todo mundo que levanta e pensa, hoje eu vou postar no meu Instagram que eu sou um bom samaritano. Não tô dizendo que todo mundo faz de forma consciente. Mas é isso que é no fim das contas. E quando tu mostra a beleza de um povo, como é bonito, como todos os povos são bonitos, tu não quer dar ração para esse povo. Tu quer conversar para ver qual é que era, como é que funciona, o que eles estão fazendo. Tu quer descobrir o que eles sabem. Tu quer trocar de igual para igual. Porque eles são humanos assim como nós somos. E humanos gostam de socializar com humanos. Humanos do seu mesmo nível. Para mim, a escola cravou. Foi minha preferida da noite, além de ser linda. Agora vamos dar uma olhada nos setores da escola. O primeiro é o Utukara, o chão de Omama,
que é quando mostra um pouco da mitologia, dos japiris, que são os espíritos protetores, que são as luzinhas. O segundo setor, a caça de tacapê, dança e ritual, que é um setor sobre o cotidiano, que mostra pesca, dança, agricultura, coleta, que é só pra gente entender o que eles estão fazendo lá na aldeia deles. Falar de amor enquanto a mata chora, que é o setor que mostra sobre o problema, que ele é aberto com aquela... Viralizou até bastante aquela... Eu acho que é escavadeira, que é uma boa, que ela tem uns dentes na frente, tá escrito na P. Esse é o setor que mostra o sofrimento que os homens brancos causam neles, mas também pela ótica deles, a partir da mitologia deles, por que o homem branco estaria agindo daquele jeito. O Mama escondeu, quando destruiu a primeira floresta, ficou escondido no chão os negócios que ia fazer mal, tá? Que envolve ouro, minérios e coisas assim. E Oace, para tentar, e daí os Yanomami sabiam disso, tá? O radical não foram lá furugar. E Oace, para tentar, os brancos foi lá falar disso para eles. E os brancos vieram escavar. E quando tu escava o chão, onde não era para tu tá naturalmente mexendo, soltam coisas tóxicas que matam os Yanomami. Que no fim das contas tá certo, né? O garimpo mata mesmo, porque mexe em coisa tóxica. E aí esse setor conta desse mito a partir da lógica, da visão da cosmogonia e a Anomami, que eu nunca tinha ouvido falar, você provavelmente nunca tinha ouvido falar também, a menos que seja um estudante da área. Também conta sobre quando começou o problema, que foi na ditadura militar, quando tentaram cruzar uma interestadual no meio da floresta. Foi quando começaram a cavar, foi quando começou a exploração de ouro. A interestadual foi abandonada, mas o problema se instaurou, enfim, e os problemas continuam até agora. Quarto setor para postar no seu perfil, que são coisas interessantes que acontecem em Yanomami, coisas legais, bonitas, compartilhar, que são legal. Pelo povo da floresta trazem outros povos indígenas que estão numa situação parecida, que eu acredito sejam praticamente todos os povos estejam numa situação de conviver com garimpo ilegal, extração ilegal de madeira, fazendeiro tentando aumentar as fronteiras da sua fazenda, guerra civil, morte, massacre que a gente nem fica sabendo. E daí são outros povos brasileiros, alguns que mal têm contato, inclusive, que há pouco tempo tiveram contato, e cada ala traz um elemento típico desse povo. Foi um desfile muito lindo. Convido todo mundo a ler sobre a ficha técnica da escola, que eu vou deixar na descrição. Pode ler só a da Salgueiro, que está no primeiro dia, para não ter que ler 590 páginas. A da Salgueiro é bem curtinha, linda a descrição, ala por ala, é linda a descrição do enredo, é muito legal, e para mim, a Salgueiro cravou no tema. Cravo, foi perfeito, não foi apelativo, foi lindo. O carro, a beleza Yanomami, com o indígena saltando tem uma água e daí ele atravessa, assim. Lindas fantasias, tudo muito legal. E pra mim deu pra ver que eles entenderam de verdade o que eles queriam trazer, porque todas as alas, as musas, a bateria, tudo tinha escrito em Yanomami também. Ou seja, foi um empenho de verdade, e eles também não tiveram a ousadia de achar que eles conseguiriam explicar toda a mitologia Yanomami de todos os indígenas do Brasil. Então eles falam por cima, assim, desses mitos que são mais gerais da cosmogonia Yanomami, que dá para entender daí porque é simples, mostra o cotidiano deles pra gente entender o que eles estão fazendo, mostra o que eles fazem de legal, que eu gostaria de compartilhar no meu Instagram, mostra que a gente tem direito de sonhar com o Brasil indígena, que é a grande proposta do enredo, é que o branco aprenda a sonhar, porque branco não sabe sonhar. Muito bonito. O último carro, para mim, é um dos carros mais legais que eu já vi, onde os indígenas geralmente usam alargador, tá o brasão da Salgueiro. Adoro esse tipo de carro, para mim sempre funciona. Enfim, é um desfile lindo, para mim é uns assim, eu quero ver um desfile bonito, o da Salgueiro, porque é um desfile clássico, mas ainda assim ele tem uma mensagem e ele tem uma hiper novidade, que é algo que não é falado, que a gente não conhece, que é a cultura dos nossos indígenas. Nota 10. Vamos para Rio agora, meu destino é ser onça. Eu fui comprar o livro que baseou o desfile, de mesmo nome, fiquei muito intrigada com a capa, e olha, gente, se alguém for ler, tem que ir com as ideias que a gente tem de mundo completamente apagadas da cabeça, senão vai voltar com mais preconceito do que foi. Eu peguei meio de surpresa, assim, eu não tava esperando tamanha violência, e eu fiquei meio chocada, por quê? Porque não é o que o desfile mostra. Às vezes, quando um livro vai ser interpretado, ele é um livro lindo, poético, e vai pro cinema só causa pancadaria, que nem o Caçador de Pipas. E nesse caso foi exatamente o oposto.
A Grande Rio conseguiu pegar a simbologia do mito e do livro e transformar num desfile. E o livro é uma coisa bem assim, bem gráfica, gente. E aí, o que a escola botou na avenida? Colocou o mito de criação do velho, que é esse o nome dele. O velho que estava andando pela terra e era tudo escuro, e ele criou a humanidade, e aí a humanidade era amiguinha dele, e aí parou de ser amiguinha, ele lançou um grande fogo, e ele deixou uma pessoa só viva, e aí essa pessoa ficou muito triste, falou, tá, de que me adianta viver? Ele criou Tupã choveu na terra inteira, e criou uma mulher para esse pajé repovoar a terra, e essa chuva toda virou os oceanos, e o fogo que fez da Terra. E daí essa teria sido a segunda humanidade já. A segunda humanidade também foi destruída e estamos atualmente na terceira. Dentro desse mito tem os grandes caraíbas Maíra e Sumé. Maíra sendo a pessoa que ensinou o plantio representando o trabalho, e Sumé sendo a onça, a pessoa que se comunicava diretamente com o pajé, com o velho, detendo grande sabedoria. E esses dois formam um ciclo sem fim de conflito entre os dois, assim como seus descendentes e assim como as tribos que naquele período viviam em guerra sem fim. Para eles existia a Terra Sem Mal, que era uma espécie de paraíso, que foi onde viveu a primeira humanidade, e que o velho sabia o caminho, e seus descendentes se perderam. E para atingir a Terra Sem Mal, era preciso que tu morresse em guerra, teu inimigo te comesse, e tu viesse ser vingado. Esse seria o ciclo para tu atingir a Terra Sem Mal. Só que isso é uma simbologia de que dentro de todo mal tem o bem, e de que dentro de todo bem tem o mal. E que isso é um ciclo. E todo mundo já tá pronto, todo mundo já é o bem e o mal. Uau, o quê? E eles trazem essa proposta e simplesmente é completamente compreensível porque a onça é uma coisa brasileira. A gente é brasileiro, já está no nosso imaginário o que a onça significa. A onça, o topo da cadeia alimentar, é o que come os seus inimigos. Ela é a antropofagia. Faz parte do nosso imaginário entender a onça. Quando a gente vê na TV, no Pantanal, a mulher se transformando em onça, faz sentido pra gente, é orgânico, é natural. Então, o desfile da Grande Rio, pra mim, que foi onde eles estavam todos empatados, a Imperatriz, a Vila, a Viradouro e a Grande Rio estavam todos empatados, e quando chegou no enredo eles despencaram. Diz o Milton Cunha, comentarista, que é porque o enredo deles era muito complicado. Eu não achei complicado. Pra mim ficou claro. Eles estavam apresentando um mito, eles apresentaram um mito, eles mostraram como isso era brasileiro. Concordo! Pra mim, a história do Brasil e da América Latina sempre esteve muito relacionada com onça, e onça é a nossa cara, sempre foi a nossa cara. Eu acho que eles contaram muito bem o mito, conseguiram deixar de uma forma bastante acessível, porque é bem complicado. Muito nome, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a escola conseguiu deixar de forma bastante organizada no desfile. O desfile da Grande Rio é lindo, tem carros lindos. Eu achei muito ótimo e tem Paulo Oliveira fazendo isso aqui. E depois transbordei mar, a terceira humanidade, guarda cima e clarear. Essa homenagem da sua ira. Não sei como a Terra não parou de girar. A minha Terra é Bruna antes de Paulo Oliveira baixar essa máscara e Bruna depois de Paulo Oliveira ter baixado. Achei uau! E não é, ai, que inovação tecnológica, não é por isso. A gente já tinha visto Rainha de Bateria vir com esse tipo de vibe de baixar e subir. A questão é a Paulo Oliveira ter personificado Sumé naquela avenida. Paola Oliveira era onça naquele momento. Ela não era Paola, ela era onça, que nem disse os comentaristas, ela era Palonça. Vamos só olhar como se organizou o desfile para manter a lógica que a gente estava fazendo. Essa escola se organizou por 8 setores, foi bem mais que as outras, né, que a gente viu até agora, mas para mim, que nem eu disse, é muito didático e ficou muito claro o que eles estavam querendo dizer. Para mim não ficou difícil, não ficou ai, que elevado, que acadêmico. Para mim, o nível que a Beija-Flor trouxe era muito mais academicamente complicado do que a Grande Rio trouxe, e o enredo da Beija-Flor, se eu não me engano, ficou com nota bem alta.
Setor 1, abertura, o primeiro rugido do mundo, que é a comissão de frente linda, 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 aquela que o velho tá dentro da onça. Nossa, linda, 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 porque o velho seria a própria onça. Setor 2, vingança e recriação, que é quando ele destrói a humanidade e recria. Terceiro, humanidade e antropofagia. Eu vou ler aqui pra gente, que eu acho que é importante. Na Terra Sem Mal, os heróis míticos Maíra e Sumé, ambos descendentes do pajé Mel, que é aquele primeiro humano que é salvo, duelavam e expunham seus poderes. Podem ser lidos como opostos complementares, uma vez que expressa os valores do trabalho, Maíra, e os princípios da guerra, Sumé, que se transformava em jaguar para devorar seus oponentes. Os herdeiros desses guerreiros indígenas Tamanduaré e Guaricuité deram seguimento aos conflitos, dinâmica que está na origem dos rituais antropofágicos, pilares da dinâmica da sociedade tupinambá. Em meio a essa dualidade, eu não disse até agora, mas o mito do Meu Destino é uma Onça, que é uma recuperação do Mussa, é um resgate dos mitos tupinambás. Em meio a essa dualidade surge em Coraci o Sol, o imenso cocar de fogo presente Guapicara, seu pai Poxi, que foi morar no céu, e Jaci a Lua, descendente de Maíra, que derrotou uma aldeia de jaguares descendentes de Sumé. E por isso seria eternamente perseguida pelo Caraíba, associada à guerra no plano celeste. Caraíba é um grande indígena. Após um segundo dilúvio, tem início a terceira humanidade, que perdura até hoje. Em permanente ameaça, o mundo pode acabar e é preciso impedir isso para retornar à Terra Sem Mal. É preciso se transformar em onça, a antropofagia. Lendo isso aqui que eu falei, dá para entender quase todos os destaques, quase todas as alas. Fica muito claro lendo só isso aqui, que é meio que falado pelo carnavalesco também. O que é o desfile inteiro, não é um desfile complicado de entender. O próximo é xamanismo e as visões dos homens onça, o próximo setor, que são rituais envolvendo a vibe onça pela América Latina, e a onça é encontrada na América Latina, tem fósseis desde que tem humano aqui, tem onça. Setor Murmúrio das Matas, que daí já é as matas brasileiras, já é o conto sobre a onça que tem pelo Brasil. Devorações dos Sertões, onde a onça mora, que já é quando começa a falar sobre os movimentos de artes brasileiras e a incorporação da onça de novo pelo Ariano Suassuna e daquele movimento que eu comentei, o setor 8, reantropofagias, que hoje a onça tem um novo símbolo de poder, que é o poder das minorias, então ali traz alas de LGBTs, de negros, de movimento de mulheres, enfim. E é bem legal que a escola traz isso, mas não traz só da boca para fora. Então tem várias pessoas importantes para o movimento LGBT, como a Pepita, inclusive num carro antes, tem uma drag queen em cima, que nem foi grande destaque não, ela só estava ali, ou seja, faz mesmo parte da escola. As considerações sobre a Grande Rio é isso, eu achei lindo, divertidíssimo, não achei um tema complicado. Acho que vale a pena ver. Como brasileiro, a gente se identifica naturalmente com onça. Eu tenho essa sensação que ser onça é ser brasileiro. Então, acho que, de novo, o Grande Rio cravou no enredo. Vamos para a próxima escola, a Unidos da Tijuca, que veio com o enredo Conto de Fado. Eu acho que essa altura do campeonato já está muito bem documentada aqui nas minhas redes sociais e das pessoas já falaram comigo o quanto eu detesto a ideia de dar palco para colonizador, de eu ter que ficar estudando na minha faculdade 85% só da Europa e ignorar toda a nossa cultura. No módulo que eu tive sobre, por exemplo, os Incas, eram 30 páginas para os Incas e 150 dos colonizadores, ignorando tudo que se sabe dos Incas, porque se sabe o suficiente para encher um livro inteiro. Todo mundo sabe do meu desprezo absoluto pela história de todos os grandes impérios que saíram por aí conquistando, né? Inglaterra, França, principalmente Portugal e Espanha, porque Portugal, na minha opinião, é um dos que mais fez cagada. O tanto que eu revirei o olho quando apareceu na tela que o enredo da Tijuca era conto de fado, não está escrito. E o tanto que eu paguei a minha língua também não está escrito, porque Tijuca trouxe história. A gata. Porque Tijuca trouxe história. E foi chocante, porque eu não estava esperando encontrar uma discussão tão atual de história dentro de um desfile. Não porque eles não sejam capacitados, até porque são muito mais que eu, são doutores que montam essas coisas, e mesmo que seja apenas as pessoas comuns, são pessoas comuns que dedicam a sua vida àquilo. Então, né, são pessoas que detêm muito conhecimento. Mas qual que foi a surpresa? É que é uma discussão muito recente na história que ainda não é muito bem aplicada. E eles vão lá e fazem perfeição. E como é que eles trazem o conto do fado? Eles trazem a história de Portugal,
desde do período pré-românico de mitologia que eles tinham até o período atual. Eles trazem um narrador que é Orfeu, do mito que foi o céu, o inferno pela sua amada, e quando virou para trás, ele perdeu ela para sempre. Só que eles reinventam Orfeu e ele olha para trás propositalmente. Quando ele olha para trás, ele revê a história com o que a gente sabe agora. Então não é ver com os olhos críticos, é ver a história. E a ideia era entrar numa viagem meio mítica, o que para mim foi engraçado porque foi um dos que foram mais históricos da noite, foi os que se propuseram a fazer uma viagem, que foi exatamente o que a Beija-Flor não conseguiu fazer. Ou seja, é algo dificílimo que eles entregarem. Tijuca não foi nem um pouco bem. Tijuca ficou em 10º, por aí. Mas aqui eu vou dar uma lida do que era a ideia deles, né? No nosso enredo, o Orfeu sambista se torna narrador, condutor, compositor. Mito grego luso brasileiro que desafia ordem e olha para trás, para o passado, porque sabe que assim, o fazendo, repensa o presente, cria um futuro diverso ao desafiar o tempo e o espaço. Nosso Orfeu conta uma história repleta de fé, de conquista e de reconquista. Por que tem um mito grego aí no meio? A gente não pode pensar o território antigo como é o território atual. E onde agora atualmente é Portugal, foi extensão de terras gregas. Então faz parte da cultura de Portugal também essa mistura com os mitos gregos, que é o que eles trazem no primeiro setor, fados mitológicos Orfeu e Grécia, né? Que é dando essa introdução, essa base que tinha em Portugal e também com o rei... Salomão. E também com o rei Salomão, que está no primeiro capítulo. Bom, passa para o segundo setor com fados e magia, que daí sim é da mitologia daquele local ali que tinha druidas e celtas. Isso antes do Império Romano se estender, então é uma história mais antiga. O que me pegou assim despreparadíssimo é que quase nada me convence a ligar para a história de povos que foram conquistadores horrorosos. Porque uma coisa é tu estender teu império e outra coisa é tu dizimar o povo que tu estendeu. Desde que a humanidade é a humanidade, houveram conquistadores, mas nem por isso os conquistadores dizimaram e destroçaram, apagaram a história do povo, aniquilaram, fizeram escravos. Muitos só anexavam terras, porque eles precisavam de riqueza, eles precisaram de mão de obra. Portugal não fez isso, e olha, não ligo pro que Portugal está fazendo, não ligo o que eles estavam fazendo, e Tijuca conseguiu fazer com que eu achasse interessante a mitologia deles. Traz aí o deus do vinho que eles tinham, equivalente ao Baco romano, traz das protetoras dos rios, muito interessante, dos druidas, né, da magia que tinha naquele povo, interessantíssimo. O próximo fala dos invasores, mas não como Portugal como invasor, porque a Península Ibérica foi palco de tudo que é tipo de batalha. Foi o auge da extensão do Império Turco-Otomano, foi também o auge da extensão romana. Então, aconteceu muita coisa naquele território português, ou seja, eles têm muita herança de povos gigantescos, de impérios extremamente complexos e que eram muito avançados. Então, na mesma terra que tem os mitos gregos, tem os aquedutos romanos, também teve tudo que o Império Turco dominava, então de tapeçaria, de matemática. Os turcos eram inteligentíssimos porque para eles era muito importante conquistar o conhecimento do povo, então tudo que era sabido eles iam anexando. Eles não chegavam no povo e apagavam o que eles sabiam, eles incorporavam. Então, quando eles chegaram lá na puta que pariu, no auge da extensão, eles já tinham conhecimento de muita coisa. E foi esse conhecimento muito extenso dos turcos que possibilitou as navegações portuguesas posteriormente. O próximo setor, fados marítimos, é quando Portugal se lança ao mar, porque Portugal é minúsculo e é na beira d'água, e também tem as ilhas, né, a Ilha da Madeira e a Ilha dos Açores. Eles não tinham muito querer, não sei se lançar pra água, porque não tinha nada lá, não. E daí esses contos dos marinheiros que iam e ficavam meio alucicrentes, de ficar comendo comida podre no mar, e não ter água direito pra beber, e tá só entre o homem, e não ter terra, não tá dormindo direito, eles ficavam meio doidão das ideias, e começavam a imaginar vários monstros, e nesse setor traz o monstro que protegeria a Índia, o monstro que protegeria a Baía do Brasil, o monstro que faz com que não seja uma boa ideia e explorar territórios. Porque assim, por que o povo da Índia precisaria de um monstro protetor se eles não estivessem oferecendo um risco? Por que o povo que vive no Brasil precisaria de um protetor se eles não estivessem oferecendo risco? E por que teria
um monstro impedindo que navegadores fizessem a expansão, se a expansão que eles mesmos estavam planejando não oferecesse um risco. E isso é representado nesse setor, lá no fim das contas, esses grandes monstros que estavam na água, que seriam os próprios portugueses, porque quando os portugueses chegavam, eles não faziam que nem muitos impérios fizeram de oi, vocês querem ser nosso agora? Queremos, como o romano fazia em alguns momentos da sua expansão. Eles chegavam, destroçavam tudo que era recurso, escravizavam o povo e faziam do Brasil para pior, na verdade, porque aqui a colonização, eles quando chegaram ignoraram, enquanto outros povos eles chegaram já com o pé na porta. E daí o que seria isso? Seria a própria noção deles de monstro, que eles fechavam os olhos para si mesmo, para suas ações. Tu tá ali naquela viagem daquele povo e até então tu tá num povo que não tem nada a ver com os exploradores. E te jogam na tua cara. Esse povo que tu tá achando legal também foi o povo que foi capaz de fazer isso com o mundo. E nesse ponto eles fazem exatamente o que eu disse que a Salgueiro aprendeu, que é não trazer o escravo e sim o escravizado. Eles não trouxeram o conquistador, eles trouxeram a história do povo, que alguns foram conquistadores, não foram todos os portugueses. E aí o próximo setor, fado de alma portuguesa com certeza, é quando eles teriam aprendido que, na verdade, a riqueza seria um povo, seria as artes, a pesca e a literatura e domínios deles que eles aprenderam, que eles detinham. E isso, as aulas são bem bonitas, é bem legal. Mostra as flores portuguesas e é bem legal lá no resumo da escola explicar por que algumas são importantes, como o cravo que foi usado com protesto durante o fim da ditadura de Salazar, enfim, muito bonito. E o último, Fatos das Lendas de Romaria, que eu achei o setor mais besta de todos, que é só sobre a fé cristã, e daí é vários santos. E a ideia é mostrar que se mistura com as de origens brasileiras, de Umbanda, de Axé e Amém, enfim, esse aí eu achei meio viajado, meio nada a ver. Acho que esse setor era para ser um lacre, comigo não colou. Do resto, para mim, foi um acerto. Significa que eu não vou ficar furiosa quando eu tiver que estudar europeu no meio dos entes que eu nunca vou falar, não sei nem pronunciar o nome. Não, vou ficar furiosa igual. Vou continuar puta da cara que eles estragaram a história de muitos países. E realmente eu queria saber como seriam os países que Portugal destroçou se Portugal nunca tivesse chegado. Mas aí, bora pra próxima. Imperatriz Leopoldinense, que eu nunca liguei, continuei não ligando, achei que foi sem graça, enfim, vamos pra próxima. A Imperatriz Leopoldinense trouxe o enredo com a sorte virada para a lua, um testamento da cigana Esmeralda, que ouvindo assim pareceu muito divertido, mas eu não gostei. Não gostei da Imperatriz, eu não gosto da Imperatriz, eu nunca gosto da Imperatriz. Quando ela ganhou eu fiquei contrariada. E aí é um viés gigantesco que eu tenho, mas o tema deles é baseado em 2 livros só, que é o Testamento da Cigana Esmeralda e um outro de contos, enquanto que todas as outras escolas que eu li até agora tinham pelo menos 20, 15 livros na pesquisa, artigos, enfim. Ou seja, a pesquisa dele foi muito pequena e pra mim se traduziu na Avenida, porque o desfile inteiro da Imperatriz pra mim pode ser resumido com eram ciganos. E daí tinha o signo de peixe. Eu achei o desfile, além de tudo, cafona, detestei aqueles balões, a ideia era legal, mas a estética mais feia que eu já vi na minha vida, enquanto a cabine da Globo elogiava, enquanto eles pontuaram mega bem em alegoria, a Imperatriz ficou em segundo lugar, com aquelas coisas horrorosas, cafonérrimas, não entendi, mas aí assim, olhando o desfile, o que se aprende? E os ciganos têm caravanas, e aí eles leem as mãos, e daí os sonhos significam isso, e aí veio do Egito esse conhecimento, aí é isso. E realmente é isso mesmo, eu li lá o Testamento da Cigana Esmeralda, é muito divertido ler ele, porque ele é todo versado. Mas o desfile eu não achei grandes coisas, não entendi porque ficou em segundo lugar. Contudo, eu vou ler aqui pra gente um pedaço do testamento que eu achei divertido. Pra aproveitar, conselho de ano novo aqui pra gente. Quem quiser fazer negócio no 1º de janeiro, não queira vender fiado, receba logo o dinheiro, se não venderá fiado no correr do ano inteiro. Goze o dia de ano, em festejo e brincando. Quem trabalha nesse dia, passa o ano trabalhando. E quem nele viajar, passa o ano viajando. Lembrai-vos do ano bom, o tempo é como quem voa. Reparai quando encontrardes com a primeira pessoa. Menina, rapaz ou moça, encontra promessa boa. Não queira dia de ano adquirir intrigado, porque é dia feliz para assistir-se um noivado. É bom para se gozar a festa de um batizado. E com essa eu me despeço desse vídeo.
não gostei da Imperatriz. Esse desfile eu gostei muito do primeiro dia, fiquei chocada com a riqueza histórica, eu não tava esperando. Eu tava achando que eu ia interpretar o carnaval como eu sempre interpreto, mas agora que eu já tô há mais tempo dentro do curso de história, eu vi como mudou a minha visão do mundo nesse sentido. Foi muito divertido e depois eu vou fazer o segundo vídeo e é isso. Um beijo da Anitta.